Olá, seja super bem-vinda ao nosso segundo dia do desafio Eu no controle da minha ansiedade. E aí, como é que foi fazer os desafios do dia 1? Foi tranquilo? Foi mais desafiador? Quais foram os pensamentos e insights que você teve nessa primeira jornada? Compartilha comigo, porque o seu compartilhamento vai me ajudar muito a, inclusive, desenvolver conteúdos para te ajudar. Combinado? E na nossa aula de hoje, a gente vai entender melhor a estrutura dos nossos pensamentos. A gente vai entender por que nós nos comportamos da forma que nós comportamos, por que outras pessoas têm resultados na vida dela e na nossa vida a gente não tem. Eu não sei se você já teve aquelas reflexões do tipo, por que eu sofro por determinadas coisas e outras pessoas não? Então, na nossa aula de hoje, você vai entender melhor como nós funcionamos no nosso coração, na nossa mente, tá? E entender como os seus pensamentos modelam os resultados da sua vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos. Sentimentos geram comportamentos. Comportamentos geram decisões e decisões geram o nosso destino, os resultados da nossa vida. Então, se hoje você deseja mudar os resultados da sua vida, precisamos começar mudando os nossos pensamentos. Não tem como você não querer sentir ansiedade, medo, tristeza, se você não modificar os seus pensamentos. Então, isso é muito importante a gente entender, que os meus pensamentos produzem aquilo que eu sinto. O que eu sinto faz com que eu ajo. E como eu ajo faz com que eu tome decisões. E são essas decisões que vai definir o resultado da sua vida. É sempre muito importante a gente entender qual é o pensamento que está por trás daquilo que nós estamos sentindo. Então, quando você se sente ansiosa, qual é o pensamento que você tem que produz essa ansiedade? Legal? Então, uma coisa que a gente precisa desenvolver muito em nossas habilidades é a nossa capacidade de se auto-observar, observar os nossos pensamentos sem julgamento, sem crítica, sem comparativos, porque o outro pensa diferente. Não. Pensamentos são apenas pensamentos. Eles devem ser acolhidos. E a partir do momento que você acolhe o seu pensamento, aí sim você vai para um outro estágio, que é o estágio da compreensão. E para a gente poder se curar das nossas feridas, das nossas ansiedades, o primeiro passo é a compreensão. A gente até comentou na aula passada, né, que a gente não consegue controlar a ansiedade e alguns outros sentimentos. Por quê? Porque na realidade, o sentimento, ele só está te chamando a atenção para algo que você precisa resolver dentro de você. Se você simplesmente evita sentir, você evita também de compreender. E o processo de compreensão para a mudança do nosso sentimento, ele é muito importante, porque a gente só consegue mudar alguma coisa quando a gente compreende o que nós devemos mudar. E como que nossos pensamentos eles são construídos? Os nossos pensamentos eles são moldados lá nos nossos primeiros anos de vida. Quando nós nascemos, a gente não conhece nada sobre o mundo. Então, o que a gente vai conhecer sobre o mundo é através dos olhos dos nossos pais. Só que muitas vezes esse olhar dos nossos pais vem de uma forma distorcida. Né? Durante a nossa infância, a gente tem muitas necessidades emocionais que precisam ser preenchidas, como a necessidade de você se sentir amada, pertencente, se sentir segura. E nesse processo, algumas necessidades elas não são preenchidas, fica um vazio.
E é exatamente nesse vazio que ficam as nossas feridas emocionais. Então, no momento que tudo isso está sendo construído no decorrer da nossa vida, principalmente nos primeiros anos de vida, tudo que você viu, sentiu e ouviu foi moldando o seu modelo mental. Só que chega uma hora da nossa vida, principalmente quando a gente chega na fase adulta, que a gente precisa reprogramar tudo isso que a gente aprendeu. Porque muitas vezes aquilo que a gente aprendeu não produz os resultados que a gente deseja, como por exemplo a ansiedade generalizada. Fez sentido para você? Então, um ponto importante da gente entender é que a ansiedade ela não é o problema. O que a gente precisa entender é qual é o pensamento que está produzindo essa ansiedade. E é esse pensamento que está distorcido. Então, chega um momento da nossa vida que a gente precisa reaprender a pensar corretamente. A gente precisa questionar os nossos pensamentos e encontrar pensamentos mais adaptativos. E lembrando que a ansiedade, ela é sempre um sentimento secundário, ou seja, ela acontece depois de algo. E o que é esse algo? O medo. O medo de que algo aconteça. E, conforme na primeira aula a gente conversou, existem os medos que são reais e os medos que são fantasias. Exemplos de medos que são fantasiosos porque foram reflexos da nossa história de vida. O medo de perder o emprego, por exemplo. Muitas pessoas hoje se sentem muito ansiosas porque elas têm medo de perder o emprego. Mas uma coisa que a gente precisa entender é, e se você perder o emprego? Você dá conta? E na maioria das vezes a gente percebe que a maioria dos nossos medos a gente dá conta. Se você perder o emprego, você consegue um outro emprego. Se você, claro que antes da gente reequilibrar a nossa vida, a gente vai passar pelo processo de dor, o processo do luto, de muitas vezes ter um término de um relacionamento, a sair de um emprego, a perca de uma pessoa querida. Existe o processo do sofrimento, mas esse processo, ele também está te lapidando. Muitas vezes, a gente sofre muito mais do que o necessário, porque a gente fixa a nossa mente no sofrimento e não no aprendizado que aquele sofrimento nos traz. Se você não quer mais sofrer nunca mais na sua vida, busque olhar absolutamente tudo na sua vida como oportunidade de você aprender e se tornar uma pessoa melhor. A partir do momento que você entende que tudo que você passa na sua vida sempre vem para o seu bem, para te preparar para algo maior e melhor que você vai viver na sua vida, você para de olhar aquele evento como sofrimento e passa a olhar como uma oportunidade de crescimento na sua vida. Então, resumindo a nossa aula de hoje, pontos importantes da gente entender é que o resultado da tua vida, ele é diretamente proporcional à qualidade dos seus pensamentos. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações, comportamentos. Comportamentos geram decisões. E decisões moldam o seu destino. Outro ponto importante que a gente entendeu da nossa aula de hoje é que a maioria dos nossos medos são fantasiosos. Então, se pergunte, se o meu medo de fato acontecer, como que eu reagiria? Qual estratégia eu usaria para sair daquela situação? O que eu poderia aprender se aquele medo que me paralisa virasse uma oportunidade de aprendizado? Como que a minha história de vida reflete a forma que eu penso hoje? E um ponto muito importante, como você pode renovar a sua mente? Eu gosto de falar que assim como a gente escolhe os alimentos que a gente deseja nutrir o nosso corpo, pode ser alimentos nutritivos, saudáveis, e pode ser alimentos calóricos que pode te trazer problemas de saúde. Ambos enche sua barriga, mata sua fome, mas um nutre
e o outro te mata. Os nossos pensamentos vai pela mesma linha. Existem pensamentos que te fortalecem, que te nutrem. E para isso você precisa buscar conhecimento, que é o que você está fazendo aqui agora. Mas existem pensamentos que te envenenam a mente, que te mata por dentro. Então a gente precisa, a partir de agora, você vai aplicar isso na sua vida, você vai começar a escolher os pensamentos que você deseja ter. Então, passo número 1, deixar sentir, compreender o que você está sentindo, para só assim você transformar o que você está sentindo. Passo número 2, aprenda com tudo o que está acontecendo na sua vida, porque isso só está te lapidando. E passo número 3, escolha melhor os seus pensamentos. Agora, vai lá naquele e-book que eu te mandei, faz os exercícios, que os exercícios eles são extremamente importantes. Tenha esse momento de comunhão com você mesma, coloca lá a playlist de louvores que eu te mandei ou das músicas que você preferir, tá bom? E depois compartilha os seus aprendizados e insights aqui comigo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp e a gente se vê para a aula de amanhã. Até mais!